Mas gostaria de pedir ao nosso vereador Zé Carlos que fizesse aí uma oração, abrindo essa sessão para nós. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deste, pela vida de cada um aqui presente, pela saúde de nossas famílias. Visite a cada lar nesse momento, aonde as pessoas estão enfermas, leve conforto, leve a paz para essas pessoas. Agradeço, Senhor, pelas coisas maravilhosas que tem feito na vida de cada um aqui, de cada cidadão do nosso município. Peço a Ti, Senhor Jesus, que olhe por nós, que nos aconselhe a cada dia mais, para que possamos ser pessoas melhores no meio da sociedade, para que possamos ter mais amor ao próximo, mais respeito com aqueles, principalmente aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que procuram o acolhimento. Agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, nobre colega Zé Carlos, pelas palavras. Como eu disse, né, a gente estava nas reuniões sequentes, então por isso que às vezes a gente atropela algumas coisas aqui, porque nós estamos aqui desde as 6 horas, né, dando sequência em reunião. Voltando à reunião aqui, como eu disse, a ata da reunião anterior, né, foi colocada aí no grupo do WhatsApp e está a apreciação de nobres colegas. Aqueles que tiver alguma pontuação para fazer, fique à vontade. Não? A ata está em votação. Ata aprovada por todos. Encaminhamento do projeto de lei 009/2026. Gostaria de pedir ao nosso secretário que faça a leitura da minuta do projeto. Encaminhamento do projeto de lei número 009 do ano de 2026. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município, em favor de diversas secretarias municipais, no valor de R$ 7.895.000. É um projeto de autoria do Poder Executivo Municipal. Encaminho esse projeto 009/2026 para as comissões de legalidade e as comissões de orçamento. Só tem um projeto para entrar na casa, então agora é a leitura de requerimento. Faz favor, secretário. Requerimento 16 do ano de 2026, destinado ao chefe do Poder Executivo. Assunto: solicitação de documentos referente aos procedimentos licitatórios, bem como dos documentos correspondentes relativos à execução orçamentária a eles pertinentes, no âmbito da Secretaria de Obras do município. Excelentíssimo senhor Sebastião Ananias Campos, prefeito municipal de Alto Caparaó, com nossos cordiais cumprimentos, sirvo-nos do presente para requerer a vossa excelência que sejam enviados todos os documentos correspondentes às fases interna e externas dos procedimentos licitatórios, bem como os documentos relativos à execução orçamentária a eles pertinentes, tais como notas de empenho, notas de liquidação ou documentos afins, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios de pagamento, tais como ordens bancárias, cheques nominativos ou documentos congêneres. Registra-se por oportuno que os documentos acima requeridos limitam-se aos procedimentos licitatórios iniciados em março de 2025. Para tanto, fixe o prazo de 15 dias a teor do artigo 93 da Lei Orgânica do Município. Alto Caparaó, 23 de março. São autores do projeto: vereador Ricardo Emerick Figueiredo, vereador Osmar Lúcio de Souza, vereador José Carlos Lovantino e vereador Jorge José da Silva.
Requerimento número 17 do ano de 2026, destinado ao chefe do Poder Executivo. Assunto: solicitação de documentos referente aos procedimentos licitatórios, bem como dos documentos correspondentes relativos à execução orçamentária, a eles pertinentes, no âmbito da Secretaria de Obras do município. Excelentíssimo senhor Sebastião Ananias Campos, prefeito do município de Alto Caparaó, com nossos cordiais cumprimentos, sirvo do presente para requerer a Vossa Excelência que sejam nos enviados todos os documentos correspondentes às fases interna e externa dos procedimentos licitatórios, bem como os documentos relativos à execução orçamentária a eles pertinentes, tais como notas de empenho, notas de liquidação ou documentos afins, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios de pagamento, tais como ordens bancárias, cheques nominativos ou documentos congêneres. Registre por oportuno que os documentos acima requeridos limitam-se aos procedimentos licitatórios iniciados em abril de 2025. Para tanto, fixe seu prazo de 15 dias no teor do artigo 93 da Lei Orgânica do Município. Alto Caparaó, 23 de março de 2026. São autores do projeto: vereador Ricardo Emerick Figueiredo, vereador Osmar Lúcio de Souza, vereador José Carlos Lovantino, vereador Jorge José da Silva. Requerimento número 18 do ano de 2026, destinado ao chefe do Poder Executivo. O assunto: solicitação de relatórios de gestão fiscal, bem como dos relatórios resumidos de execução orçamentária referente ao exercício financeiro de 2025. Excelentíssimo senhor Sebastião Ananias Campos, prefeito municipal de Alto Caparaó, com os nossos cordiais cumprimentos, sirvo-nos do presente para requerer a Vossa Excelência que seja nos enviado todos os 3 relatórios de gestão fiscal, bem como os 6 relatórios resumidos de execução orçamentária referente ao exercício financeiro de 2025, nos termos, respectivamente, do artigo 54, 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, fixa seu prazo de 15 dias no teor do artigo 93 da Lei Orgânica do Município. Alto Caparaó, 23 de março de 2023, são autores: vereador Ricardo Emerick Figueiredo, vereador Osmar Lúcio de Souza, vereador José Carlos Lovantino, vereador Jorge José da Silva. Como, né, as reuniões anteriores, a gente optou para que votasse os requerimentos todos em conjunto, e aquele vereador, na hora do seu voto, que queira fazer o uso da palavra, que faça durante o seu voto, que fique à vontade, ok? Colocar os requerimentos em votação. Como voto o vereador Isaías, Os requerimentos são todos eles juntos? sim. Olha, eu vou me abster de votar nesses requerimentos. Eu não vou votar contra porque nós não temos voto para rejeitar eles. Porque eu acho o seguinte, já vou explicar. Eu vejo esse tipo de requerimento na situação que a gente está vendo, os trabalhos no início do ano, com tantas demandas de licitação para muitas coisas. O município está subcarregado com muitas coisas para fazer. E vai ter dificuldade para... que a gente sabe, não adianta nada trazer uma resposta vazia aqui com 15 dias. E aí vai ser simplesmente para tumultuar o andamento dos trabalhos municipais. Então, se nós tivesse voto para votar contra, eu ia votar, mas como eu não vou nem votar contra, eu vou me abster de votar nisso. Como voto o vereador Lúcio? Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu sou favorável aos requerimentos e gostaria só de justificar o seguinte, que deu entrada nessa casa hoje um projeto onde nós vamos liberar mais de 7 milhões. E essa casa, é o ofício dela a fiscalização.
é o principal objetivo dessa casa. Então, para que a gente esteja ciente, com certeza vai estar. Eu tenho certeza que a documentação vai chegar. Existe tanto a questão de portal transparência, hoje a facilidade de estar enviando, então é só para que isso fique arquivado na casa e eu, ora, momento algum, vou ter vergonha de chegar aqui, nessa mesa onde eu estou aqui, se Deus me permitir, e estar parabenizando o executivo juntamente com a sua equipe, para que a gente continue esse trabalho do município, que é a nossa obrigação, tanto nós quanto deles, de estar passando as informações que essa casa assim achar necessário. Obrigado, senhor presidente. Sou favorável ao requerimento, aos requerimentos. Como voto, vereador Zé Carlos Mantino? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Jorge? Senhor presidente, eu acho que a gente já está na gestão aí atuante, já tem praticamente 1 ano e 3 meses e meio. Eu acho mais do que justo já começar a mostrar para onde foi já aplicado seus recursos. Então, não vejo nada demais. Eu sou a favor a todos os requerimentos. Como voto, vereador Rodrigo? Bom, como eu falei aqui nessa casa, não sou contra requerimento, mas esses requerimentos aí, eu fiz um requerimento solicitando, ele está mexendo novamente com a licitação, né? Setor de licitação. Eu já expliquei para o Nobres Edis, está em início de licitação, tem muita coisa andando, licitação de obra, licitação de escola, muita coisa rolando no município. Então, eu fiz um requerimento pedindo como é que estava, né? Os Nobres Edis devem lembrar aí, como é que estava a licitação. As licitações que estavam em andamento e as que estavam por vir, né? Que ali tem uma sequência, eles colocam uma fila ali, né? As prioridades, né? Geralmente eles põem as prioridades que é da saúde na frente, né? Que não pode parar, e as demais sequentemente. Então, eu só vou me abster só por essa finalidade, mas só referente a isso aí que eu quero que chegue nessa casa primeiro, esse requerimento que nós fizemos, e até a casa também fez bastante requerimento na última sessão que teve, e eu acredito que ainda não chegou na casa. Chegou, senhor presidente? Não. Então, aí eu estou na guarda aí chegando, eu quero que as meninas me comuniquem aí para me tapar, ciente como é que vai estar lá. Só isso, presidente. Obrigado. Como voto, vereador Antônio? Obrigado pela palavra, presidente. Eu vou seguir o meu pensamento da última reunião. Levanta aí. É porque estava levantando, tá com uma levantando. Eu vou seguir o meu pensamento da última reunião, porque devido ao grande número de requerimentos para o mesmo setor, que é de licitação, na qual todos aqui têm conhecimento que é o setor onde que gira o município, que tudo passa por lá. Hoje temos umas meninas que trabalham lá, inclusive temos uma lá que sempre trabalhou no setor de licitação já há algum tempo, que é a Sofia, de excelente capacitação, é uma pessoa que não tem nota. Temos a Leia também, que todos conhecem, já trabalhou nessa casa aqui. Temos outras pessoas, não vou citar todas, e tem me assustado um pouco o tanto de requerimento que tem sido feito no mesmo sentido. A mesma coisa, sendo que no portal Transparência, vários requerimentos já está lá, que qualquer cidadão que está em casa consegue entrar e já ter essa resposta de alguns requerimentos. Não sou contra requerimento, hora nenhuma. Portanto, é o direito, é a forma que o vereador tem de fiscalizar. Então, ou seja, os vereadores não estão errados. Quero deixar isso bem claro aqui. Só que da forma que está sendo feito, que eu sou contrário, presidente. Obrigado. Como vota a vereadora Alcineia? Senhor presidente, antes de dar o meu voto, né, gostaria de falar que a equipe lá é muito confiável, né, são uma equipe excelente que trabalha lá, mas, como o vereador Toninho, né, acabou de dizer, é o direito, né, que o vereador tem de tirar suas dúvidas, né?
Então, já que os vereadores apresentou em plenário e gostaria de tirar essas dúvidas, se o executivo não puder responder com 15 dias, que peça mais uns dias, mas eu sou favorável aos requerimentos, uma vez que os vereadores pediram, né? E é um direito do vereador, então eu sou favorável. Como voto, vereador Marlon? Sou contra os requerimentos. Bom, os requerimentos foi aprovado para maioria simples, né? E só para pegar um ganchozinho sobre a questão de requerimento, eu sou muito criticado dentro da gestão vereador, quando se trata de requerimentos, que a gente fica colocando o requerimento um atrás do outro. Eu concordo com os novos colegas de não apoiar, mas quando os novos colegas dizem que tem pessoas capacitadas, pessoas excelentes trabalhando na área, por que então, até agora, não veio nenhuma resposta de nenhum? Essa é a pergunta. Porque a gente tem um prazo de 15 dias para cada um ser respondido. E pelo que a gente tem colocado nessa casa, até agora não veio resposta de nenhum e nem pedido de alongamento do prazo, porque há o direito do executivo pedir até 90 dias que a lei fala. Então, não veio um só, né? Mas veio um só, mas não é aquilo que a gente pediu, né, doutor? Praticamente veio quase que dando a narrativa do mesmo pedido nosso. Então, não foi aquilo, por isso que a gente repetiu. Veio um requerimento, a resposta de lá, mas praticamente uma resposta em cima da mesma resposta. A verdade é essa. Então, não veio resposta nenhuma e nem pedido de prolongar, né, os pedidos que a gente fizemos aqui. Então, só para o povo entender que nós estamos aqui, é uma casa séria, uma casa de respeito. Esse é o direito de cada nobres colegas de pedir. Se lá tem pessoas capacitadas e muito competentes, então está havendo aí alguma desavença aí, porque não está havendo resposta de nenhum deles. Beleza? Dando continuidade, peço ao nosso secretário Marlon e vereador que faça a leitura das indicações. Indicação número 11 do ano de 2026. O vereador Rodrigo França Peixoto vem indicar ao Poder Executivo Municipal que esteja liberando o estacionamento na frente da primeira igreja presbiteriana, à direita, sentido de quem desce, sendo esta uma solicitação dos moradores do município e membros da igreja. Indicação número 12 do ano de 2026. O vereador Rodrigo França Peixoto vem indicar ao Poder Executivo Municipal a reforma de todas as salas e do telhado e uma pequena cobertura que falta entre a secretaria e o refeitório da creche municipal, CIMEI. Antes de colocar as indicações de votação, gostaria de dar a palavra para os autores, se quiser fazer o uso da palavra. Vereador Rodrigo. Vou deixar para depois. Sobre essas indicações, a segunda foi qual, Imar? Só me dá uma. Eu estava tentando. Reforma das salas e do refeitório da creche, CIMEI. Sim. Então, novos colegas, eu fiz essa indicação aí, eu tive fazendo uma visita lá no CIMEI, aí a gente tive olhando as salas, entre o vão do refeitório tem um local ali que chove, e aí os professores lá pediam um telhado, sabe? Aí eu estou fazendo essa indicação em pedido deles, e a sala está chovendo muito. Já conversei com a Silvia, também com o secretário de obra, né? Tem uma obra que vai ser feita em julho, só pode mexer no período de férias, né? E o telhado, me parece que já vão tentar fazer o mais rápido possível lá, para melhorar lá as condições de uso dos nossos alunos lá, né? E a outra
Ah, tá. Estacionamento em frente à igreja presbiteriana. Ah, tá. As outras você não colocou, não, né? Eu te mandei, não. Não tá jóia, então. Esse pedido aí desse estacionamento aí, aquela rua ali em frente à igreja presbiteriana, primeiro ali em cima, e entre a pracinha da igreja católica, é uma rua muito larga, né? Antigamente parava um ônibus de cada lado e ainda passava carro, né? Mas como ali está proibido veículos grandes, né? E está fazendo muita falta ali para os frequentadores da igreja presbiteriana. Tem cadeirantes, né, que utilizam ali, então está com acesso bem ruim ali. Aí, a pedido dos membros da igreja lá, eu coloquei essa indicação aí. Gostaria que os nobres colegas votassem a favor. Obrigado. Colocar as indicações em votação. Como voto o vereador Isaías? Favorável às indicações, presidente. Como voto o vereador Lúcio? Sou favorável às indicações e queria estar parabenizando o vereador Rodrigo pelas indicações e tomara que todas as indicações sejam como essa que o senhor falou aí da questão lá da antiga creche, né? Do CIMEI, né? Que fala, né? Que essa o senhor mesmo já falou. Tem indicação e já está carimbado de fazer, né? Graças a Deus. Então, parabéns ao executivo, né? Que tomara em Deus que todas as nossas indicações aqui também tenham esse êxito, né? E eu sou favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Zé Carlos Avantino? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Jorge? Aproveitando aí, como diz os amigos aí, um gancho. Eu quero pegar um gancho aí nessa fala do Rodrigo. Quando o prefeito ele esteve na minha casa para convidar lá sobre aquela questão que estava fazendo visita nos bairros, né? E eu pedi ele que reformasse aquela caixa d'água, pelo menos lixasse e pintasse ela. Então, já que vai mexer nos telhados, né? Eu creio esse. Vai lá, dá um capricho e reforma a creche, faz uma pintura bonita nela lá. Isso é muito agradável. Beleza? Aí eu sou favorável aí, tá beleza? Como voto o vereador Rodrigo? O vereador, né? Não é carimbada no vereador Lúcio. Na verdade, todas as indicações que eu faço, geralmente, antes de chegar na mão, eu vou lá e falo a respeito, entendeu? Da solicitação. O papel chegando lá, né? Pode só enfiar na gaveta. Então, é bom a gente dar um cutucãozinho de leve, né? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Antônio? Presidente, favorável. Como voto o vereador Alcineia? Senhor presidente, sobre a escola lá, né, a creche, o vereador Jorginho já adiantou para pintar a caixa d'água lá, né? Mas eu, além da caixa, que incluísse, né, nessa indicação, pintar toda a escola, né, por fora, que desde que foi feito, né, ela está precisando de dar Vai pintar tudo de verde. uma reforma. Então, assim, que já aproveitasse, né, para estar limpando ela toda. E quanto à outra indicação, eu não sei se é a mesma, né? Porque o ano passado eu trouxe uma indicação para que tomasse providência quanto aos ônibus, né? Que fica lá em frente à primeira igreja presbiteriana, que acaba causando, né? Um transtorno lá na igreja, na hora da mensagem, ônibus ligado e faz barulho lá. Então, eu já estive lá em horário que ônibus ficam parados ali e turista entrando nos ônibus. Então, assim, tem causado um transtorno ali. Eu não sei se a indicação seria a mesma, porque se for a mesma, eu já entrei com ela no ano passado. Né? Tá faltando só agora executar, né? Mas sou favorável, né, às duas indicações. Vereador Rodrigo? Vereadora Cineia, né? Não. A referência que eu fiz nos ônibus aí é porque antigamente se paravam, mas ali, na verdade, é a liberação do estacionamento. Aquele lado ali está proibido. Logo para baixo do Galo, em frente à sorveteria, para baixo, até na esquina no Natalino, está proibido estacionamento por fora. Eu estou solicitando a reabertura desse estacionamento ali. Apenas isso. Tá joia? Aí a questão de ônibus não tem nada a ver. Na verdade, ali está proibido parar ônibus. Local nenhum ali é permitido estacionar ônibus ali, não.
Ali não. Você está querendo que estacione perto da igreja? Carro pequeno, automóvel esse tipo pequeno. Concluído, vereador. Como voto, vereador Marlon? Sou favorável às indicações. Parabenizar o vereador Rodrigo aí pelas ideias transmitidas ao Poder Executivo Municipal. As indicações, aprovado para a maioria, aprovado por todos. E gostaria de dar os parabéns ao nosso vereador Rodrigo pelas indicações e pela dica que ele deu aí para nós, né? Se quiser que faça, vai antes, fala, que já vai ser feito, né, as indicações. Eu não posso fazer isso, senão ela vai lá para os Estados Unidos, as minhas indicações. Mas foi bem, né, a dica aí. Tá, ô Cinéia, sua também não foi até agora por causa disso. Você não foi na frente, então perdeu. Brincadeiras à parte, mas vamos dar continuidade aqui. Vou passar a palavra para os novos colegas. Primeiro eu quero pedir aí os presidentes das comissões que marcasse, né, a reunião aí, porque na sessão passada, devido à nossa saída aí, não tivemos reunião de comissão, né, e tem alguns projetos da reunião passada, agora entrou mais um, que deixasse marcado, né, a próxima reunião aí de comissões. Presidente da legalidade, fazer um favor. Obrigado, presidente. Eu queria marcar a comissão de legalidade para dia 26, próxima quinta-feira agora, porque às 5 horas da tarde, às 17 horas. Não sei se já vai ter aquela... Só lembrando os novos colegas que a gente tem aí uma reunião, né, da comissão de... Eu não sei como é que se dá o nome da comissão que foi feita, comissão especial, né? Do nosso projeto aí, da nossa lei orgânica, e é na quinta-feira, né? Dia 26, né? Então marca para o... Espera um pouquinho, que eu vou passar para o presidente da comissão de especial, o Lúcio. Está com a palavra? Senhor presidente, gostaria até de fazer uma justificativa aqui. Como essa questão da lei orgânica é uma coisa que a gente precisa tá vindo de lá, todos os pontos que devem ser alterados, e nós temos só um pouquinho para acabar a primeira fase, então não vejo necessidade de quinta-feira a gente estar marcando para essa comissão especial. Aí está com vossas excelências aí. Então nós vamos deixar e fica a comissão normal da casa para quinta-feira, o horário que as vossas excelências concordarem. De acordo, presidente? Sim, pode ser então na próxima quinta, dia 26, às 17 horas, a comissão de legalidade. Inclusive, presidente, se puder falar, chegou um projeto nessa casa, hoje dia 23, né? Tá fazendo 30 dias, sobre o repasse do recurso que vai para as associações, que é a CEVAC, né, que é do Lar Batista, tem o pessoal também do turismo. Sim. Se for aí da sua vontade, dos demais vereadores, se pudesse encaminhar, subvenções, se pudesse encaminhar já para ser estudado. Já está encaminhado, né? Já foi encaminhado. Foi encaminhado. Foi encaminhado para as comissões. Só que, é igual eu disse, né? Devido às viagens, as comissões não marcaram reunião. Então, assim, já está encaminhado, e inclusive para a próxima, né? Que o senhor marcar aí, a gente estudar ele para votar na próxima sessão. Excelente. Okay? Obrigado, tá, presidente? Presidente da legalidade. De orçamento, desculpa. Presidente. Beleza, então fica... No caso, a gente podia já fazer o seguinte, não ficar nem marcando meia hora depois, a gente marcar tudo para 17 horas e já convidar todos os vereadores, porque eu acredito que esse projeto, ele que chegou hoje, ele está falando que várias secretarias, deve ter coisa de educação, secretaria de obra, então convidasse que todos os vereadores participassem, porque aí as comissões estavam todas representadas. Estando representados, os assuntos que interessam a cada comissão já vai sendo discutido. Então, eu convidaria, no caso, as comissões também que
que não faz parte da minha, mas do Toninho, que é o orçamento e a legalidade, mas as outras também, da educação, né, todas as comissões, então todos os nobres vereadores fazem parte das comissões. Então vamos reunir todo mundo junto, que é interessante para nós. Foi combinado, então, 17 horas, quinta-feira. Né, de acordo com todas, né, os presidentes de comissões, ficou marcado, né, para o dia 26/3, né, a partir das 17 horas, né? Então, ok. Dando sequência aqui, nós estamos no final da reunião. Vou conceder a fala para os nobres colegas, né? Fala livre, como diz o regimento, mas que seja dentro do âmbito municipal, tá, gente? Nada de âmbito federal, porque não é o local e nem a hora certa. Presidente. Está com a palavra, vereador Lúcio. Senhor presidente, eu gostaria primeiramente só de estar agradecendo a Vossa Excelência, onde o senhor está falando até questão de a nível nacional, mas nós tivemos em Brasília, onde todos os vereadores, cada um foi na sua fonte, e recurso de imediato não veio. Veio a promessa, que é a nossa função, de estar cobrando aqueles que nós representamos aqui embaixo. Então, eu acho que é uma forma do vereador correr atrás de estar cobrando, né? E eu acredito muito seriamente que vai chegar os recursos no município. Então, é só esse pontozinho que eu gostaria de, primeiro, agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade, de ter dado a oportunidade de nós viajarmos até Brasília, e vamos aguardar, pedir em Deus que esses recursos cheguem ao nosso município. Obrigado, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Jorge. Só queria fazer uma pergunta aqui. Aquele projeto da dominação da rua lá, ele foi citado aí? Não, né? Foi encaminhado? Hoje. Na outra passada, né? Vereador, tem alguns projetos, devido à nossa viagem, não foi estudado pelas comissões, mas foi encaminhado na reunião anterior. Ah, show. Só isso. Obrigado. Vereador Isaías. Então, presidente, eu só falar um pouquinho aqui sobre, primeiramente, só retificar um pouco aqui sobre os requerimentos, que eu jamais sou contra a fiscalização, que isso aí, a fiscalização faz parte da gente. Eu só justifiquei não votar porque eu acredito que os trabalhos estão muito congestionados. A gente está acompanhando e sabe, então não adianta nada fazer para não ter resposta, então dá um tempo. Daqui a pouco tem uma vagazinha, a gente manda, se vai, então, mas tudo bem, já foi passado, mas só justificar que não é nada contra, porque eu acho que tema é direito nosso, é dever nosso de fiscalizar, mas também ser sensato na hora de às vezes cobrar demais e não saber que não vai ter resposta, porque o trabalho lá está muito subcarregado. E eu queria também, né, voltar um pouquinho da nossa reunião solene das crianças aqui, que foram muito, muito bacana, parabenizar na hora, eu nem no nervosismo de participar da palavra, nem participei, parabenizei a vereadora Alcineia, né, que foi autora do projeto, né, e claro, cada um de nós tivemos também a consciência de votar e sabíamos que era uma coisa muito importante. Então, a gente fica muito feliz, né, que a gente possa continuar trabalhando e sendo um exemplo para aquela meninada ali, para que cada vez mais eles insiram eles na política, né, do nosso município. Eles, igual eu falei na hora aqui, é importante aqueles que estavam aqui e os outros que vão ver eles trabalhando vão sentir entusiasmo também de daqui a pouco estar brigando pela... Então, é muito importante isso. Então, eu fiquei muito feliz de participar desse evento, né? E a gente saber que nós temos muita responsabilidade disso, né? Porque eles, com certeza, eles vão olhar em nós e vai cobrar de nós postura
sensata, postura de pessoas que seja exemplo para eles. Nós temos que fazer isso, ser exemplos, né? Principalmente eu que sou o vovô, mas eu acho que meus netos dá para fechar a câmara todinha, que são 9, então já não precisava, só não tinha ainda suplente, mas os 9 dava para fazer aqui. Então a gente fica muito feliz de poder ter participado e também aqui publicamente eu não viajei com meus nobres colegas para Brasília, mas pedi muito a Deus pela viagem deles, que fossem bem sucedida e que, né, fosse uma viagem que trouxesse resultados, né? Resultado para o nosso município. A gente sempre vai, igual o Lúcio falou, cobrar, tem que cobrar, às vezes vem, às vezes não vem, mas é o dever nosso de fazer isso, né? Para a gente buscar os recursos, porque a cidade espera de nós essas atitudes. Então, parabéns por vocês que foram lá e que, né, que a gente vai ficar aí cobrando, continuar cobrando, né, pelos e-mails, pelo telefone, vamos ver se o que puder vir para ajudar a nossa cidade. Então, é só isso, presidente. Muito obrigado pelo tempo concedido. Vereador Rodrigo. Eu quero fazer menção também sobre a viagem em Brasília, foi muito proveitosa. A gente esteve no gabinete do deputado Lincoln Portela, onde ele confirmou a emenda para o nosso município. Não, isso aí já não é promessa, isso aí vai chegar no município. Um recurso no valor de R$300 mil para a agricultura. Um recurso aí que será muito bem-vindo, né, para comprar máquina e implemento. E a única coisa que eles vão tentar para nós lá também é uma viatura, né, para a PM aqui na nossa cidade. E eles olharam no cronograma lá, tinha condições de enviar, então eles vão tentar fazer todo o procedimento lá, ver se conseguem encaminhar essa viatura aí no valor de R$189 mil no nosso município. Então eu quero aqui agradecer ao deputado Lincoln Portela, ao seu assessor Rubens, né, a Lica, sua secretária, pelo tratamento, né, que eles fizeram conosco lá, né, o vereador Marlos esteve comigo no gabinete lá, então foi muito proveitosa a nossa conversa, né, se Deus quiser ele voltando aí novamente a deputado, vai colocar bastante emenda no nosso município, e tem colocado, né, já colocou mais de R$1 milhão no nosso município aí, já vai para R$1,5 milhão, então quero agradecer ele aí. Outro assunto que quero falar aqui, senhor presidente, eu fiz a indicação no dia 6 de outubro de 2025 a respeito, né, solicitando ultrassons de 15 em 15 dias na área de saúde, né? E essa semana eu vi um vídeo do prefeito, né? Quero parabenizá-lo. O secretário já tinha me passado que eles tinham conseguido ultrassons semanalmente, né? Isso para a população nossa é um ganho muito grande. Que quando a gente passa mal aí o médico pede um ultrassom, se não tem na área pública, tem que recorrer na particular, porque é urgente, né? Então, a saúde tem pressa, né, Lamantino? Então, eu quero parabenizar aí o secretário, ao prefeito, né, ao executivo, por ter conseguido esse benefício, né? Outro benefício que eu tenho cobrado na área de saúde, né, desde o início do mandato, que é mais um pediatra, né? Fiz indicações, né? E graças a Deus, a doutora Bianca, né, está se especializando lá e vai passar a atender nossas crianças do município lá. Já temos a Cecília, né, que é uma excelente profissional, e se Deus quiser, a Bianca aí vai passar. Ela já faz o atendimento, mas agora com mais praticidade. Então, eu quero parabenizar dessa forma. A outra coisa que eu quero falar a respeito, né, que eu fiz uma indicação também, no final do ano passado, sobre os uniformes, né, que o município tivesse fazendo a compra de uniformes para a nossa rede pública, né, das escolas nossas, e a Silva confirmou comigo aí que os uniformes, me parece que já chegou para repassar para nossas crianças de toda a rede pública de ensino do nosso município. Então, esse é um trem bacana. O Jorge até gosta, Jorge, ó, tá vendo? Né, Jorge? Como a gente vai ter a Copa do Mundo, né? Vai ser amarelo ou verde?
Vereador Jorge. Mas eu quero parabenizar aí a Silvia, né, que ela fez um excelente trabalho aí, né, tentando ajudar as nossas crianças do nosso município, e aos pais, né, principalmente, né, que evita aí de estar gastando recursos com uniforme e comprando outras coisas de necessidade para essas crianças aí. E outra coisa que quero parabenizar, né, não só a Silva, o prefeito, mas também toda a rede de ensino aí, os professores, diretores, né, sobre a medalha de ouro que eles ganharam, né, de ensino que foi contemplado lá, né, os melhores ensinos da rede pública, né, do nosso, acho que do nosso estado, né, ou do Brasil, não sei, que foi em Brasília receber, né, do Brasil, então quero parabenizar todos os professores, diretores, né, a secretária Silvia e ao executivo aí por essa medalha aí. Parabenizá-los aí, que é muito merecido, a gente sabe das lutas deles aí, né, para ensinar os nossos alunos, não é brincadeira, né, a gente sabe que é difícil, né, a gente lida com os filhos da gente dentro de casa, imagina um professor com quase 30 alunos dentro da sala, né, e eles fazem um excelente trabalho, lecionam, né, Jorge? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. E, novamente, parabéns ao executivo e ao secretário. Vereador Antônio. Eu ia falar mais, mas o Rodrigo tá passando assim, não, Mantino? Tá falando, você tá doido? É que não tá? Eu só queria passar para os novos vereadores aquele dia, na última reunião, né? A gente até comentou a questão das empresas de lixo, que é um problema que temos hoje seríssimo, né? Não só no nosso município, mas no caminho daqui até BH para pegar o voo, a gente veio até conversando sobre isso. Todos os municípios têm esse problema do lixo e está em licitação, então já está no portal Transparência aí, já está no processo licitatório. Então agora a gente aguardar, né? Se vai ser a mesma empresa que vai pegar ou se será outra empresa que irá pegar o lixo, né? E também falar que o local onde que já conseguiram ali já está em fase de término, né? Já está acabando de preparar o terreno. Hoje já foi feito, parece, a concretagem lá do chão. Vou colocar agora os pranchões para fazer a rampa para o lixo entornar. Quero parabenizar o secretário que conseguiu aí doação de umas madeiras, porque tem alguns lugares e algumas coisas que a prefeitura não tem licitado. Então ele correu atrás aí e conseguiu. Eu quero parabenizar o secretário Bilu pelo todo o esforço. E só isso, presidente. Obrigado. Volta a palavra para o vereador Jorge. Só uma réplicazinha, Jorge. É coisa muito rápida, né? É dois assuntos. Primeiro que eu queria falar eu vi até um vídeo, não sei se foi do amigo e vereador Marlos, a respeito dessa emenda que eles pediram ao deputado para a questão agrícola. E ano passado a gente debateu muito isso, porque os munícipes não estavam se atendendo com os tratores da prefeitura. E tratores, para atender a prefeitura, justamente para atender os pequenos produtores, né, com diversas situações, seja ele rapar uma estrada, seja ele carregar uma lenha, um feijão, um milho, etc. Então, eu quero deixar isso aqui, essa fala minha aí, se possível, escrita aí na ata aí, que para lembrar que quando a gente bater na tecla que aqui, cobrando, que o cidadão munícipe cobra a gente a respeito porque não está fazendo, não está atendendo, então deixar essa fala minha aí. E essa outra questão aí, eles fizeram limpeza aí no rio, removendo algumas pedras para os cantos. Serviço muito bom, né? Precavendo aí, às vezes, algumas demandas que poderia acontecer. Só que mexeram em alguns canos e alguns, o secretário de obras foram lá, pôs, e outros não pôs. Então, eu quero deixar a fala aqui, a respeito lá perto do Serginho. Nilcinho comprou uma casa do Serginho lá e, inclusive, tinha um cano lá posto por eles. E a reta foi lá, tirou os canos e não voltou com os canos, né? E já foi pedido várias vezes, o próprio cobrou o vice-prefeito, eu vou falar o vice-prefeito, não vou cobrar o secretário de obra não, que eu tenho uma intimidade um pouco melhor com o vice-prefeito. Então, o vice-prefeito, meu amigo, de coração, atende o Nilson lá,
essa demanda aí, se possível, essa semana. Beleza? Presidente, obrigado aí e desculpa aos demais aí. Vereadora Alcineia. Senhor presidente, eu gostaria que, se todos os vereadores concordassem, que ficasse registrado na ata a sessão solene de hoje. Tivemos, né, sobre a posse dos vereadores Mirim, né, que foi um projeto aprovado por todos. Eu agradeço mais uma vez cada vereador que abraçou essa causa e que ficasse registrado, né, com o número da lei, que começa, né, a partir de hoje, começando a sua execução. Então, o mês que vem, eles já terão a reunião aqui nessa casa, né? E agradeço aí por essa casa ter aberto as portas, porque a reunião deles, né, serão aqui 1 hora antes da nossa, a segunda reunião do mês. E cada vereador aí, né, que puder estar orientando, né, os vereadores, eles estarão aqui e vai precisar do apoio da gente. Que nós possamos, né, agora acompanhar o mandato, né, desses vereadores Mirim que foram eleitos. Muito obrigada, senhor presidente. O vereador está falando que essa ata vai ficar uma ata marcada na história de Alto Caparaó. Então é interessante que fique registrado com bastante embasamento sobre a... Né, presidente? Concluiu, vereadora? Vereador Marlon. Só assim parabenizar a todos os vereadores aí que se disponibilizou aí até Brasília, fazer um trabalho lá que parece fácil, mas é difícil. Você ter que cumprir a agenda aí, uma de manhã, uma de tarde, numa cidade daquele tamanho, não é fácil. E no meio daquele tanto de gente demandando por um deputado, ou às vezes por um senador, não é fácil também. Mas a gente agendou, se apertou e conseguimos passar nossas demandas para eles. Agora é cobrar, passar aí um tempo cobrando. Parabenizar também a secretária de Educação, que trouxe aí o título Medalha de Ouro, né? Como o vereador Rodrigo falou, secretária Silva e o Simonton também, trabalha lá na secretaria. Tem outras pessoas também, tá? Tem outras pessoas também, tá, vereador? E foi medalha de ouro nacional, né? Reconhecimento aí pelo Ministério da Educação. A gente nunca teve esse mérito e, graças a Deus, Alto Caparaó está evoluindo. E agora a gente é medalha de ouro aí na secretaria, no Ministério da Educação do Brasil, né? No mais, é só isso mesmo. Boa noite a todos. Vereador Lavantino. Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite à população que nos assiste em suas residências. Deixar aqui também uma boa noite para o meu grande amigo Itamar, que está de férias. Não tenho, né, visto muito ele nas ruas esses dias, que ele está de férias, mas de prontidão. Se acontecer alguma coisa com vossas excelências aí, ele está de prontidão lá, tá? Mas... E também o Zé Augusto, que está ali, o nosso amigo Paulo Peron, o João Vascaíno, né? Tem que parabenizá-lo aí, sempre na atividade aí, e sempre lá no Rio de Janeiro, falando em Alto Caparaó, naquelas rádios do Rio de Janeiro. Novamente, parabenizar a vereadora Alcineia, porque foi um marco para a nossa história. Eu até vou dar um trabalhinho para ela. Eu sugeri uma ata separada. Não, mas na oficial mesmo. Eu não sei, eu acho. Os doutores aí depois. Ficaria uma coisa, não pode, né? Mas mencionar, né? Acho que mencionar. Mas tá bom, beleza. Dizer que parabenizar aí a questão da educação, porque a nossa educação sempre foi muito, muito, muito elogiada, né? E essas conquistas de agora faz parte da atual administração, mas também vem da administração passada. Silésia, como secretária, também desempenhou um papel muito fundamental e importante. Então, são frutos do passado também, juntamente com as diretoras, juntamente com as professoras e com a atual gestão secretária Silvia, né? É isso, né?
Então, que se tivesse o município bagunçado, num ano não dava para você colocar em ordem e receber prêmio. Então, quer dizer, é uma gestão que está dando continuidade, coisas bacanas do passado, é igual na saúde também, né? Na saúde, muitas coisas estão acontecendo porque deu uma sequência. Se o município tivesse bagunçado, em 4 anos resolveria, né? Então, a gente tem que lembrar aí também que a administração passada deixou a casa em ordem para que as coisas dessem sequência. Eu vi aí a pintura da escola José Emerick, ficou muito bacana a pintura, mas o ex-prefeito lembrou também lá que foi feita com recursos próprios, né? O município economizou e conseguiu fazer aquela escola no padrão ouro que está lá, né? Então é bacana, isso é importante. E eu queria aqui ressaltar, né, em relação à ida a Brasília, agradecer o presidente dessa casa pela oportunidade, os nobres vereadores, o vereador Rodrigo ali citou aqui o recurso, parabéns. Nós também estivemos lá com o senador Carlos Viana e entregamos a moção de aplauso que essa casa o concedeu. E temos uma promessa, sim, de uma ambulância para o próximo ano. Quem sabe ela vai chegar aqui, se Deus assim permitir. Ele virá fazer uma visita ao município de Alto Caparaó, né, que ficou muito contente aí. Então, a gente está aguardando, e também lá com o Nilton Cardoso, né, a gente pediu também investimento não só na área da saúde local, mas também nos nossos hospitais, para que possam levar mais referências de atendimento para os hospitais, como Manhumirim, Manhuaçu, porque às vezes um nobre munícipe quebra uma perna, um braço, e fica nos hospitais ali de Manhumirim ou Manhuaçu por falta de especialista. E um dos nossos pedidos foi que possa abrir mais especialidades nesses hospitais, né, a gente passou uma agenda de prioridade em cirurgias mais... Para nós a gente fala simples, mas tudo é complexo, mas para que os hospitais da nossa região possam ter essas cirurgias, principalmente nessa questão quando se fala em fratura, para que o munícipe não fique aguardando lá o sistema do SUS fácil, porque, né, nós tem caso aí que o nosso secretário de saúde ficou lá no corredor do Hospital César Leite, se eu não me engano, uns 2, 3 dias lá, aguardando, né, vaga. E o nosso secretário humilde não quis nem falar que ele era secretário do município, não. Ele ficou lá no corredor e para fazer a cirurgia. Agora fez no Hospital de Manhumirim, se eu não estou enganado, é isso, né? Mas depois de muita luta, né? E, quer dizer, foi para Manhumirim transferido para Manhuaçu, para depois voltar para Manhumirim. Mas aí teve que mobilizar o mundo, mas que essa mobilização não seja necessário, que chegou no Manhumirim ali, né? Possa ter ali essas especialidades. Então a gente cobrou muito isso, né, os nossos representantes lá, que olhem pelo Caparaó Mineiro. É uma cidade Alto Caparaó turística, recebe mais de 100 mil turistas. Então, o que acontece? Ela tem que ter, né, esses hospitais têm que ter mais, vamos dizer, recursos para atender a nossa população, para atender a quem vem de fora, mas principalmente a nossa população, né, que tanto demanda aí. Então, a gente fez essas reivindicações lá e vamos aguardar a visita, quem sabe aí, né? Só Deus sabe como é que vai acontecer esse ano. Outra coisa que eu queria pedir aqui, senhor presidente, tenho sido procurado aí pelos alunos da faculdade, eram 3 vans, agora estão colocando ônibus para levar, estão reportando que gastando mais tempo na estrada, né, dificuldade aí, tem que sair até mais cedo, às vezes, por causa da distância. Né? No passado foi colocado ônibus, depois foi tirado e colocado as vans novamente. Podem falar assim, mas é um gasto, mas eu não vejo isso como gasto, eu vejo como investimento, que pudesse voltar as vans.
né? Não vou aqui entrar no mérito por que tirou o ônibus, mas nenhuma justificativa será plausível para mim, sendo que nós temos que privilegiar o conforto, a rapidez e as vans, isso é essencial. Então, peço aí à Secretaria de Educação que olhe pelos nossos alunos aí das faculdades em Manhuaçu, que possa priorizar a questão das vans, tá? Também, para encerrar aqui, queria fazer um pedido. Eu não fiz aqui uma indicação, mas ali na Avenida Inimar Novaes de Campos, perto do Poço da Ponte, para o lado de cima ali, perto da naquele barranco da propriedade do Sr. Júlio Lopes, ali antigamente caía muito barreira. Para evitar que as barreiras caíssem, e passou muitos anos sem cair, sempre aquele barranco foi mantido limpo. Limpo que eu falo não é tirar todo o mato, mas tirar lá os pés de sapeixe e outras árvores que estão crescendo, porque ali é uma área que já tem risco de deslizamento. Se você tira os pés de sapeixe e outras árvores que estão crescendo e deixa só no capim, não vai forçar muito barranco ali. Para evitar, nós estamos ainda no período chuvoso, tem previsão de muita chuva para frente aí. Então, queria pedir aí à Prefeitura que pudesse fazer a limpeza ali, porque periodicamente sempre foi feito, e o dia que não fez, eu falei que ia cair, e caiu o barranco ali naquela gestão passada, para que tem que tirar aqueles pés de sapeixe lá. Tá? Então é isso. Também, creio que... Vocês estão disputando? Acho que é isso, né? E dizer boa noite para todos que estão nos acompanhando aqui. Presidente. Não, mas eu só queria aqui novamente, o nosso professor Adilson está ali, complementar, né? Nossa doutora Elisa, pessoas que tantos ficam nos bastidores e nos ajudam, o Júnior, que proporciona aí essa transmissão, e as meninas, né? Que a gente chega aqui de manhã e elas ficam aí do meio-dia até agora, a Ellen, a Larissa. Graças a você, né, Zé Carlos? A Luana também, que está todo dia aí, nosso doutor Carlos, enfim. E eu aqui, todo santo dia, cumprindo a minha escala no plantão e enchendo aí esse pessoal todo aí de demanda. Levantinho. Obrigado, senhor presidente. Levantinho, só Pela ordem aí, vereador. só um segundo. É só para deixar bem claro para os munícipes que o vereador Lavantino e o vereador Rodrigo, eles estão disputando quem fala, mas agora a palavra é com o vereador Rodrigo. Não, só, porque ele fez menção de um serviço ali, que o Júlio falou comigo 2 vezes, não fiz indicação também, mas conversei com o secretário, até mesmo com o vice-prefeito. Só que eles estão sem mão de obra, eu solicitei até para roçar a mata do Alemão, que está muito sujo em volta lá também, que o Júlio foi lá em casa, seu avô foi lá em casa 2 vezes, aí ficar feio para mim, né? Mas eu já, só fazer essa menção assim, senão eu vou ficar com vergonha depois. Não fica feio para o senhor, não. O senhor falando aqui em plenário, amanhã eu tenho certeza que eles vão Não, estar lá, Deus porque abençoe. eles não vão atender. Pela mas na ordem, vossa vereadores, excelência, vereadores, Obrigado, pela presidente. ordem, eu fiz uma brincadeira à parte, mas a coisa é séria. Vocês estão pegando um gancho de cada um, porque todos têm a palavra, todos têm a prerrogativa, mas quando um fala, o outro a lembra, aí começa esse bate-papo. Então, a fala de todos vocês está encerrada. Agora é a minha prerrogativa de falar, que eu não Senhor falei. presidente, eu pedi 2 vezes a palavra. Primeiro, o Jorginho passou na minha frente, agora o vereador Rodrigo. Pois eu não é, consegui. exatamente, porque aí começa a lembrar, né? Mas só tá com a palavra. Pode falar. Então, porque eu não entendi porque só eu que fui cortada, né? Os outros não. Porque isso, ô vereador, só até me desculpe de falar, porque a gente, às vezes, quando deixa muito à vontade, aí um vereador fala, o outro lembra, eu quero falar de novo. Aí, então, assim, hoje a nossa reunião está mais tranquila, então que isso não, né? Porque eu fiz errado, sim, eu admito, peço desculpa à senhora, mas que isso não aconteça, porque a fala está totalmente prerrogativa para cada um falar. Aí quando um fala, o outro quer, aí acaba dando, né? Eu Mas a senhora está agradeço, com a palavra. porque depois que eu pedi, 2 vereadores que já tinham falado, falou Eu na minha não vi, eu não frente. vi, porque eu estou aqui, ó. Não é só coisa rápida, é porque eu esqueci de parabenizar a educação, né? Como já foi falado aqui, a gente parabeniza, né, a Secretaria de Educação, na pessoa da Silvia, na pessoa do Simonton,
desculpa, mas principalmente, né, aos diretores das escolas, aos professores, e parabenizamos também os alunos. Eu não sei, né, como é o critério, né, dessa medalha. 2000, eu não me lembro se foi 2024 ou 2025, né? Nós já ganhamos a medalha de prata. Então, para nós, esse ano ganhar a medalha de ouro, né, é uma honra. E a gente parabeniza, porque, no meu entender, é uma prova que vem de fora, né? Então, os professores aplicam ali com os alunos. Então, eu gostaria de parabenizar muito, né? Principalmente aos professores e aos alunos, e todos os envolvidos. Muito obrigada, senhor presidente. Só para ressaltar isso é uma prova do governo que todo ano tem, né? Eu sei que eu tenho minhas filhas, elas preocupam muito, que os professores exigem bastante. Parabéns para os professores, né? Através da secretária aí, eu creio que faz a mesma menção, né? De cobrar muito. Então, assim, isso aí para nós é até uma honra, né? Nosso município receber aí uma medalha de ouro. Parabéns a todos vocês, né? Isso é mérito de vocês também. Como disse o vereador Lovantino aí, é mérito de vários anos atrás, não é do agora, mas que chegou no momento oportuno, né? E parabéns a todos vocês. Mas, como eu disse, eu também vou fazer menção da minha palavra. Como eu já sou taxado como chato mesmo, eu não faço mínima importância para meia dúzia de pessoas que se fala dessa forma. Na gestão passada, houve uma mudança de trânsito nossa, da nossa avenida, e retiraram os nossos nobres colegas taxistas da avenida principal, com a promessa de colocar ela novamente para a rua principal. E se tem uma lei aí, segundo as informações, que a gente vai olhar com mais detalhe, que a lei ela está estagnada na rua principal, né? Que ali todo mundo conhece, se eu falar o nome aqui é até difícil de eu errar o nome, mas na rua principal, que foi falado para os taxistas que ia colocar aí na rua transversal provisoriamente. E nesse provisoriamente, lá vai para ir para uns 2, 3 anos já. E eles têm cobrado muito. Inclusive, na hora que eu estava entrando nessa casa, um me cobrou e com toda a razão. Por que eu falo com toda a razão? Porque já foi até o executivo várias e várias vezes, e o executivo só fala assim, eu vou ver. Então eu falei com ele que eu ia mencionar aqui em público que esse negócio de vão ver, isso é coisa do passado. Nós votamos para mudança, então a mudança tem que ser, ué. Lá no passado falava muito isso, vão ver e estão vendo, né? E estão vendo, mas não estão vendo nada. Pois então, assim, dá prioridade aos caras. Se vai ficar ali na transversal, que fique na transversal, que mande o projeto para casa para nós aprovar. Se nós, vereador, achar importante que ela continue na transversal, que nós vamos votar. Ou que se achar interessante continuar na avenida, que nós vamos votar aqui para estar na avenida. Mas toma uma atitude, o nosso executivo. Esse negócio de vão ver, isso é passado. Pô, os caras estão passando, a gente não pode passar na rua, os caras cobram a gente com coisa que a gente tem como executar. Infelizmente, nobres colegas, nós não temos como executar. Mas se vier um projeto aqui que vai ter mudança, nós aqui vamos decidir, ou sim ou não. Mas que o nosso executivo, eu peço aqui, o Vossa Excelência, que deve estar em Brasília nesse momento, mas daqui a pouco ele vai nos assistir, porque ele fala que não assiste, mas assiste, tá? Que olhe isso com carinho, porque é chato. Nós, vereador, tem que falar aqui ao público o que o senhor tem que fazer, né? Acho que novos colegas aqui, acho que todos aqui, taxistas, já procurou eles, eu tenho certeza, porque todos foi cobrado pelos taxistas. E esses taxistas ali têm, se eu não me engano, se eu não falho a memória que eles falaram comigo, mas a gente vai olhar direitinho, mais de 40 anos que eles estão ali, naquele ponto. E foi simplesmente colocado para lateral provisório, e esse provisório ela vai para 3 anos, 2 ou 3 anos, não sei. Então, assim, a parte executiva que executa isso. Ou
traz o projeto para casa para nós decidir, ou decide o senhor mesmo para lá, que aí nós não precisa ter esse bate-papo aqui mais. Ok? Demais vereadores, boa noite a todos vocês, que Deus acompanhe vocês para casa de vocês. Tá? Obrigado aí, novos colegas que estão aí presentes aí. Paulo Peron, que vai fazer uma matéria bacana sobre o enjoado aqui, que eu sei que faz, né? Mas é democrático, tá de parabéns, tá? É brincadeira à parte, mas o senhor fica à vontade. O que eu falar aqui, eu não, né? Não tenho nada a temer, né? Os nossos nobres colegas aí, que eu não gosto de citar o nome dele não, que eu tenho medo, né? Que é o Itamar. Nosso amigo aí, a primeira vez que eu vejo ele aqui, acho que eu nem me lembro o nome dele direito, mas... Zé Gambiarra. Bacana, Zé Gambiarra. Então, o gambiarrista, continua vindo, seja bem-vindo, tá? O João aí, que sempre tá dando a honra aí para nós aí. E os demais, né, funcionários da casa, obrigado pela presença, que como sempre, não deixa nós à parte, né? E estamos encerrada a sessão de hoje e gostaria de pedir ao nosso vereador Marlon, nosso secretário, que termine com uma oração para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso município mais uma vez. Abençoa, Senhor, nossos trabalhos legislativos, nossos trabalhos no executivo. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão envolvidas com o bem do nosso município. Abençoa, Senhor, a família de cada um que está aqui, que está nos assistindo. Abençoa a família de cada um dos moradores do nosso município. Cuida, Senhor, da saúde do nosso povo. Nós agradecemos, Senhor, pela chuva, agradecemos pelo sol, agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém.